uma serpente de 15 metros atacando um helicóptero, pedras negras que recarregam lâmpadas com as mãos nuas, uma criatura pré-histórica que teria sobrevivido à extinção. Você acha que isso é ficção científica? Não, é o que se esconde agora, neste exato instante, nas trevas da República Democrática do Congo. Esqueça o Jurassic Park. Aqui, os monstros não estão atrás de cercas elétricas. Eles esperam por você no escuro. Número 12. A energia proibida. As pedras elétricas. Imagine por um instante segurar em sua mão um fragmento de rocha negra, lisa como obsidiana, fria como a morte. Até aqui, nada de anormal, mas esfregue duas delas uma contra a outra e, de repente, a realidade vacila. Em Manono, no coração do território congolês, o solo começou a cuspir suas anomalias geológicas. Não são simples pedras, são baterias naturais. Vídeos trêmulos filmados às pressas por mineiros de mãos calejadas mostram essas pedras conectadas por simples fios de cobre a lâmpadas nuas. E a lâmpada acende. Ela queima sem gerador, sem química complexa, apenas pela força da pedra bruta arrancada da terra. Os céticos gritam montagem, fraude, aterrorizados com a ideia de que nossas leis da física possam ser tão frágeis. Mas no local, o ar cheira a ozônio. As faíscas que surgem quando se conectam essas rochas lembram a solda industrial. Alguns falam de uma nova forma de coltan sobrecarregado, outros murmuram o nome de vibranium, ecoando mitos da cultura pop que parecem de repente reais demais. Se essas pedras são autênticas, elas não são apenas uma curiosidade, são uma anomalia capaz de reescrever a história da energia. Ou talvez sejam simplesmente o primeiro aviso de que o subsolo do Congo contém forças que não deveríamos manipular. Número 11. O tecelão de pesadelos, as Jaba Fofi. Se você tem fobia de aranhas, aconselho que feche os olhos agora, pois o que vive no subbosque impenetrável do Congo faria uma tarântula parecer um bicho de pelúcia inofensivo. Os locais as chamam de Jiba Fofi, que significa literalmente aranha gigante. E a palavra gigante é um eufemismo polido. Estamos falando de criaturas cuja envergadura das patas atinge mais de 1 metro. Imagine um prato de banquete, mais vivo, peludo e dotado de presas capazes de perfurar o couro de uma bota militar. Elas não caçam moscas. Elas tecem teias entre 2 árvores, armadilhas de seda tão resistentes que parecem cabos de aço invisíveis. Elas esperam, escondidas em tocas camufladas sob as raízes, que antílopes, anões, pássaros ou roedores se lancem nelas, e quando a presa se debate, a sombra surge. Exploradores ocidentais dos anos 1930 relataram ter visto essas abominações de 8 patas atravessar as trilhas de terra batida como tanques biológicos. O pior não é o tamanho, é o veneno, uma neurotoxina fulminante que liquefaz os órgãos internos enquanto a vítima ainda está consciente. Na selva, se você caminhar em direção a uma teia que resiste à sua passagem, não tente se debater, corra. Número 10. A febre e a lama, a montanha de ouro. É uma cena bíblica, um afresco de Hieronymus Bosch pintado com lama e suor. No Kivu do Sul, uma colina inteira revelou ser composta em quase 90% de ouro puro. Não pepitas escondidas na rocha, mas terra literalmente saturada do metal mais precioso do mundo. A notícia se espalhou como um rastro de pólvora tóxica. Milhares de homens, mulheres e crianças correram para o local, transformando a montanha em um formigueiro humano grotesco. Não há máquinas pesadas aqui, não há segurança, não há humanidade, apenas milhares de mãos nuas que arranham a terra vermelha, unhas arrancadas, corpos que se pisoteiam em um frenesi coletivo alucinante. Eles enchem sacos de arroz, bolsos, camisetas, bêbados dessa riqueza repentina que escorre por entre seus dedos. É o sonho da ganância encarnada, mas é também uma armadilha mortal. A montanha, fragilizada por essa dissecção viva, ameaça desabar a cada segundo, soterrar esses caçadores de fortuna sob seu próprio tesouro. É a imagem perfeita do Congo, uma riqueza infinita que enlouquece, uma bênção geológica que se transforma instantaneamente em maldição social. Número 9. O Laboratório do Apocalipse, a Era das Doenças Mortais. Esqueça os monstros de dentes grandes por um instante. O assassino mais eficaz do Congo é invisível. Ele não tem rosto, não tem alma, apenas um código genético projetado para exterminar. A floresta tropical congolesa não é apenas um ecossistema, é uma placa de Petri gigante e borbulhante. É aqui,
na sombra úmida que nasceram os flagelos mais aterrorizantes da humanidade: ébola, Marburg, a varíola dos macacos. Os cientistas chamam isso de reservatórios virais. A selva mantém seus patógenos aquecidos, escondidos no sangue de morcegos ou de macacos desconhecidos, esperando que um homem corte a árvore errada ou coma a carne errada. Quando o vírus sai, é um filme de terror médico. Os corpos se liquefazem por dentro, o sangue escorre pelos olhos e aldeias inteiras se apagam em um silêncio de morte antes mesmo que a OMS possa enviar um helicóptero. Recentemente, o sistema de saúde do país, já de joelhos, teve que enfrentar 5 epidemias simultâneas. É um lembrete brutal. A natureza criou mecanismos de defesa para proteger seus segredos. E no Congo, o sistema imunológico da floresta é a peste. Número 8. O híbrido assassino. Os macacos de Billy. Esqueça King Kong. A realidade é muito mais perturbadora. Na floresta de Billy, uma nova espécie de primata foi descoberta e ela desafia todas as classificações. Os habitantes os chamam de assassinos de leões. Não são chimpanzés, muito pequenos e nervosos. Não são gorilas, muito tímidos e herbívoros. Os macacos de Billy são uma aberração, um híbrido natural aterrorizante que combina o tamanho maciço do gorila com a inteligência viciosa e a violência do chimpanzé. Essas criaturas medem quase 2 metros de pé. Elas não temem o homem. Pelo contrário, elas o olham nos olhos em silêncio, avaliando a ameaça. Dormem no chão como os gorilas, mas uivam para a lua como lobisomens primordiais. Sua força é tamanha que carcaças de leopardos e leões foram encontradas com o crânio esmagado com as mãos nuas. Ou melhor, com os punhos nus. É o predador supremo da copa das árvores, uma máquina de guerra biológica que parece ter evoluído para dominar tudo o que respira. A própria ideia de que tal espécie tenha podido permanecer escondida por tanto tempo nos lembra que não somos os mestres deste mundo. Número 7. A frequência da loucura. Sons inexplicáveis. Existe o silêncio, e existe o que se ouve em certas zonas remotas da selva congolesa, um fenômeno acústico que leva os exploradores mais experientes à beira do colapso psicológico. Não são gritos de animais, não é o vento nem a água, são sons mecânicos, zumbidos de baixa frequência que fazem vibrar a caixa torácica, alternados com silvos estridentes que parecem vir de toda parte e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Os locais evitam essas zonas malditas. Dizem que a floresta fala com os intrusos para fazê-los perder o norte. Os cientistas estão perplexos. Alguns falam de anomalias atmosféricas únicas criadas pela densidade da copa das árvores. Outros evocam movimentos tectônicos subterrâneos que gemem através da rocha, mas a hipótese mais inquietante continua sendo a da criptozoologia. E se esses sons fossem a linguagem de uma espécie que ainda não vimos, uma forma de comunicação infrassônica, utilizada por algo muito grande e muito bem escondido? Quando a selva começa a gritar com uma voz que não tem nada de natural, a única resposta racional é a fuga. Número 6. O túmulo de pedra, a caverna da morte agonizante. Há lugares que parecem ter dentes. A caverna de Cave é um deles. Nos anos 1920, o explorador italiano Attilio Gatti penetrou nessa cavidade obscura com base em rumores locais. O que ele encontrou lá dentro o mudou para sempre. Não era uma caverna natural, era um ossário. O chão estava juncado de esqueletos humanos branquearam pelo tempo, amontoados em posições contorcidas que gritavam um sofrimento inimaginável. O ar era pesado, viciado, quase sólido. Nenhuma marca de violência física nos ossos, nenhum traço de predador. Apenas a morte pura e simples. Gatti descreveu uma sensação de opressão esmagadora, como se as próprias trevas tentassem sufocá-lo. As lendas falam de espíritos malévolos, mas a ciência sugere bolsões de gases tóxicos, inodoros e invisíveis, que matariam instantaneamente qualquer um que se aventurasse fundo demais. Mas por que tantos corpos? Ninguém ousa voltar para verificar. A caverna continua lá, uma boca aberta no penhasco, esperando pacientemente seus próximos visitantes. Número 5. O Leviatã dos rios. O crocodilo Mahamba. O Nilo tem seus crocodilos, e eles são assustadores, mas o rio Congo abriga algo que relega esses répteis à categoria de lagartos de jardim. As tribos ribeirinhas vivem no terror do Mahamba. Não é um crocodilo, não é comum. As descrições relatam uma criatura titânica que atinge 15 metros de comprimento.
É o tamanho de um ônibus escolar, mas com escamas blindadas e uma mandíbula capaz de triturar o aço. Conta-se que ele não caça como os outros. O marramba caça pirogas inteiras. Ele surge das águas lamacentas como um submarino nuclear, parte as embarcações em duas, com um único golpe de cauda, e engole os ocupantes antes mesmo que toquem a água. Alguns criptozoólogos pensam que poderia se tratar de um descendente direto dos sarcossucos, o supercroque da pré-história. Imagine estar na água à noite e sentir algo maior que o seu barco deslizar sob o casco. O marramba é a razão pela qual, no Rio Congo, não se reza para ter uma boa pesca, reza-se para não ser pescado. Número 4. A Cidadela dos Fantasmas, a cidade perdida de Zinj. É o mito que inspirou romances e filmes, mas a realidade é muito mais arrepiante. Em algum lugar nas montanhas inacessíveis, escondida por séculos de vegetação, estaria a cidade de Zinj. Segundo a lenda, era o posto avançado secreto do rei Salomão, uma fortaleza construída para extrair e armazenar diamantes de uma pureza inigualável. Uma cidade cheia de riqueza precisa de guardiões. A história conta que os habitantes de Zinj criaram uma raça de gorilas híbridos treinados para matar qualquer intruso à vista. Esses guardiões teriam acabado por se voltar contra seus mestres, massacrando a população humana e tomando o controle das ruínas. Hoje, Zinj seria uma necrópole de pedras brancas invadida pela selva, onde diamantes grandes como punhos jazem na poeira, protegidos por um exército de primatas sanguinários que perpetuam uma missão de 3.000 anos. É a aventura definitiva, o tesouro maldito por excelência. Muitos a procuraram, nenhum voltou com outra coisa, senão a loucura ou a morte. Número 3. O inferno em seus bolsos, as minas de cobalto. Pare um instante. Olhe para o aparelho no qual você está lendo este texto, seu smartphone, seu tablet. Este milagre tecnológico tem um coração que bate, e esse coração sangra. O cobalto. Este mineral essencial para nossas baterias de íon lítio vem majoritariamente do Congo, mas ele não sai da Terra por mágica. Esta é a realidade mais brutal desta lista, pois não tem nada de sobrenatural. Em minas a céu aberto, que parecem feridas abertas na crosta terrestre, crianças de 7 anos descem em túneis instáveis, sem capacete, sem máscara, sem esperança. Elas rasparam a terra tóxica com as mãos nuas por alguns centavos ao dia. A poeira de cobalto destrói seus pulmões, provoca malformações congênitas e queima a pele. É a escravidão moderna, maquiada de indústria. Cada vez que seu telefone vibra, é o eco distante de um golpe de picareta dado por uma criança escrava na lama vermelha de Katanga. O monstro aqui não é uma fera selvagem, é a indiferença. Número 2. O Deus Serpente, o Titã de 1959. O coronel Remy Van Lierde, um piloto belga condecorado, sobrevoa a região de Katanga em um helicóptero. É um homem de guerra, racional, frio. O que ele está prestes a ver abalará sua saúde mental. Lá embaixo, em uma clareira, ele avista o que acredita ser um tronco de árvore maciço. Então, o tronco se move. Van Lierde desce para ver melhor. A criatura se ergue. Não é uma piton, é um monstro. A serpiente mede, segundo as estimativas do coronel, quase 15 metros de comprimento. Sua cabeça é larga como a de um cavalo, triangular, maléfica. As escamas são de um verde castanho escuro, quase preto. Sentindo o helicóptero, a besta se ergue sobre sua cauda, elevando-se a vários metros do solo, pronta para golpear o aparelho metálico como um predador ataca uma mosca. Van Lierde tira uma foto, uma só. Ela está borrada, granulada, mas mostra inegavelmente uma criatura que não tem lugar em nossa época geológica. A titanoboa supostamente está extinta há milhões de anos, mas no Congo a extinção parece ser uma sugestão em vez de uma regra. Número 1. O sobrevivente do Jurássico, o Mokele Mbembe. Aqui estamos, o Santo Graal, a lenda que se recusa a morrer. Nos vastos pântanos do Lago Telé, os pigmeus Baka falam de uma criatura que conhecem tão bem quanto o elefante ou o hipopótamo. Eles o chamam de Mokele Mbembe, aquele que para o curso dos rios. Quando lhes mostram livros de zoologia, eles apontam sem hesitar uma imagem precisa.
Não um rinoceronte, não um peixe-boi. Eles apontam para o saurópode, um dinossauro de pescoço longo, corpo maciço, pele cinza e brilhante, vegetariano, mas extremamente territorial. Há mais de um século, expedições científicas relataram pegadas inexplicáveis, gravações sonoras de gritos desconhecidos e testemunhos oculares concordantes. A ideia é louca. Um dinossauro teria sobrevivido ao asteroide, protegido pelo isolamento total da bacia do Congo, evoluindo em segredo durante 65 milhões de anos. É a fronteira final do nosso conhecimento. Se o Mokele Mbembe existe, tudo o que sabemos sobre a história da vida está errado. Ele está lá, em algum lugar, seu longo pescoço perfurando a bruma do pântano, um fantasma vivo do Jurássico que nos observa, nós mamíferos arrogantes, com a indiferença daqueles que venceram o tempo. Se você quiser continuar explorando as zonas de sombra da nossa realidade, inscreva-se, clique no sininho, torne-se um explorador na escuridão. Até lá, mantenha os olhos abertos e, acima de tudo, nunca se afaste da trilha. Até logo.